levando ele no idioma espanhol. Eu não gostava de espanhol, eu tinha estudado 3 anos espanhol no meu ensino médio. Eu tinha escolhido espanhol para ser um idioma porque inglês eu já dominava, então, tipo, espanhol ia ser só para... Acreditava que era um idioma fácil, porque é parecido com português, então a gente, quando é ignorante, a gente pensa que é fácil. Só que quando eu cheguei no CTM, eu tinha que ir para o CTM da Argentina, em Buenos Aires, só que como o CTM de Buenos Aires é muito pequeno, só cabe 80 missionários, o CTM de Pro me chamou para dizer que eu ia estar no CTM de São Paulo, que era o meu sonho. Eu sempre quis sair porque ele esteve lá, porque ele esteve lá, porque ele esteve lá, porque você também esteve lá. E eu queria estar aí para poder sentir a mesma experiência que vocês sentiram, porque é como se fosse uma extensão do tempo, é como se fosse um lugar apartado da impureza do mundo, do pecado do mundo, para que a gente pudesse ser moldado, né? Ser quebrado e ser restaurado de novo, como o Senhor quer que a gente saia para o campo missionário levando ele, não levando o antigo Natão, não levando o antigo de nenhum de nós, de nenhum da gente. Então eu passei um mês e a única condição de ficar no CTM de São Paulo é que eu não podia falar português. Foi muito difícil porque dentro do Brasil a gente fala português e os missionários que estão aí, americanos ou latinos, eles têm que falar português. A gente era proibido de falar português, então a gente podia falar inglês e se esforçar para falar espanhol. Eu chorava todos os dias porque eu queria voltar para minha casa. A comida de lá é muito boa. Você vai sair de lá com 12, 15 quilos. Vai sair de lá uma traquina, um biscoito de traquina, assim, de gosto. Aproveita, come. Aproveita para estudar, para conhecer novas pessoas, fazer novos amigos e se divertir muito no seu dia livre, que vai ser ou na quarta-feira, ou na segunda-feira, ou na terça-feira. Tem pizza, tem salada, tem academia, tem lugar para correr, tem auditório, tem um bocado de coisa lá que a gente nem vai usar porque a gente fica tão cansado aqui. É muita escada, são 7 andares de muitos jovens aí falando vários idiomas e muito loucos, são todo mundo muito louco e tal. Amei muito os meus professores, eles eram latinos, a minha professora era Hermana Correa, de Barranquilla, Colômbia, e o meu maestro, meu professor, Hermano Colman, de Chile. Então, eles me ensinaram muito e me ensinaram como eu deveria ser. Não mudar quem eu sou, não esquecer de quem eu sou. E um conselho de um pai é para um filho, não é para outros filhos ou para outros pais. É uma história muito louca. E representar o Salvador foi maravilhoso. E quando eu pisei no Uruguai, foi difícil porque o espanhol que eu aprendi no CTM era o espanhol da Espanha, ou era diferente do espanhol do Uruguai, porque eles falam chiando. Eles falam, por exemplo, eu me chamo El de Brasil. Mas se eu fosse para outro lugar que fala espanhol, o mesmo espanhol que eles deveriam falar seria eu me llamo El de Brasil, sem chiar. E quando eu cheguei, tive que comunicar no aeroporto, a mulher parecia que ela tinha acelerado, ela tinha juntado todas as palavras e fez só uma palavra. E eu... Aí eu fiz uma oração lá, beleza. Pelo menos eu sabia primeiro socorro, né? Então foi bom. Eu cheguei no inverno, é horrível, dói muito, a pele fica toda machucada, o nariz fica todo... É muito frio, muito frio. E cheguei e aprendi a amar as pessoas, aprendi a gostar da comida deles, que é diferente da nossa. Eles não tem feijão com arroz, eles não têm guaraná, eles não têm cupuaçu, eles não têm muita coisa. Assim, é muito pobre, mas eles se esforçam para agradar a gente porque eles sabem que a gente gosta de comer. Então eles se esforçavam para fazer a gente se sentir em casa. E todos os irmãos que eu conheci, todas as famílias me ajudaram muito
Eu amei cada pessoa na rua, cada estranho, cada louco que apareceu na minha frente, cada pessoa que xingava a gente, que jogava coisa na gente, que queria bater na gente. Amei essas pessoas. Vi milagres na minha missão. Vi as mãos do Senhor me ajudando, me protegendo, tanto meu companheiro quanto a mim mesmo, porque se a gente acredita que a gente tem um manto do Senhor e vai confiar só nisso, não vai ser obediente aos mandamentos dos nossos líderes, a gente está perdido, porque a gente pode ser roubado ou porque a gente pode ser morto por uma imprudência. Eu confiava no manto do Senhor, mas ao mesmo tempo sabia que tinha que ser obediente e prudente. Não caminhar em ruas escuras, não entrar em lugares que talvez fossem perigosos para a gente, porque eu sou humano e eu posso morrer, eu também sangue. Só que tem muito elder que acredita que é super-homem ou super-elder, que é imbatível, não vai morrer. Que nem aquele vídeo que saiu aqui em Manaus, que correu no mundo inteiro, do elder que estava espancando ladrão. Chegou lá? Chegou. E era do Amazonas, né, de Manaus, e todos os irmãos me chamando para dizer que um elder estava espancando um ladrão em Manaus e eu era o único elder da Amazônia ali. Foi como, tipo, eu tinha que esclarecer para eles o que estava acontecendo. Eu não sabia o que estava acontecendo porque eu não estava aqui. E foi muito doido, porque o cara era gigante, tipo, os elders da minha missão são tudo pequenos que nem eu. Assim, são elders em miniatura, é feito por Uruguai. Não tem esses elders americanos grandão de futebol americano, é mentira, não existe, mas tem pouquinho. A gente teve muito batismo e muitos milagres, muitas pessoas voltaram para a igreja e é isso. Eu amo meu Salvador, eu amei muito ter servido Ele por 2 anos e eu falo bem português porque eu me coloquei uma meta, quero esclarecer isso também. Porque nos primeiros meses foi difícil falar português porque não tem ninguém para falar português. E a gente se sente um pouco só, eu senti um pouco de depressão também. E eu só falava espanhol, escrevia espanhol, pensava em espanhol, orava em espanhol, tudo era em espanhol. E no final da minha missão, faltando 6 meses para voltar, eu fiz uma meta pessoal, que eu ia estudar português, ia ler, orar, falar e cantar o que fosse em português para poder não esquecer, porque é parecido, só que a gente se engana. Tem muita palavra que tem significado muito feio, ou para o português ou para o espanhol. E essa é a minha placa, eu já levo comigo porque é um pouco estranho não ter ela. É como se uma parte de mim fosse tirada, mas é uma recordação muito boa que eu vou levar no meu coração e viva na minha memória. No Manual Missionário diz uma coisa muito importante. A gente vai conhecer muitas pessoas, vai fazer muitos amigos e muitas conversas. A gente não pode esquecer de nenhum deles. Mesmo que a gente mude de área, mesmo que a gente termine a missão, a gente tem que escrever para eles, tem que chamar eles para poder saber se eles estão firmes no Evangelho, porque foi graças a isso que eu estou firme no Evangelho. O elder que me batizou, fazem 12 anos que me batizou, ele sempre me escreve, ele sempre fala comigo, a família dele fala comigo, e ele esqueceu um pouco o português, mas mesmo assim ele não deixa de falar comigo. No Uruguai eu aprendi a dominar o idioma inglês, o idioma espanhol, e também com outros companheiros aprendi italiano, francês e hebreu, porque tem muito judeu no Uruguai. E é isso. Eu não sei mais o que dizer. Vocês têm alguma pergunta, alguma curiosidade em relação à minha missão? Alguma coisa engraçada que aconteceu na minha missão? Não sei. Alguma fofoca? algo que passou no Brasil que eu não sei. Tem alguma pergunta? Ricardo, tem alguma pergunta? Uma pergunta? Tem. Bom, primeiro, uma coisa bem interessante é que todo rapaz que vai para a missão, eu oro muito e torço muito por causa que é uma experiência única, né? A única coisa ruim é que o Uruguai ganhou do Brasil. E o Brasil nunca mais ganhou do Uruguai, né? Então uma coisa bem interessante é que eu vejo vocês. Eu tava bagunçando com o Jean, eu disse pra ele, ainda bem que tu vai embora, né? Mas é por causa que se 10% dos jovens que tem idade de missão em Manaus fosse embora pra missão, Manaus ia explodir, mano.
Porque imagina 10% servindo ao Senhor. Por exemplo, quando eu fui para a missão, a minha mãe se batizou, meu irmão se batizou, meus se batizaram, muitas pessoas se batizam. É engraçado que quando a gente vai, os milagres acontecem. É como se a gente estivesse atrapalhando aqui. Olha, eu quero abrir uma chave, né? Então, o Diego, o Denis foram para a missão. Daniel primeiro, né? O Daniel foi muito engraçado. Eu conheci ele quando ele jogava futebol. Ele falou, cara, eu vou para os Estados Unidos, eu não sei nem falar nem português direito, né? Então ele ia para outro lugar, então você foi para outro país. Então, muito feliz de você ter voltado. Quando eu li a mensagem, eu não vou nem falar muito porque choro muito. Eu sou muito fã de vocês que são jovens. Eu servi missão, vai fazer 20 anos esse ano. Mas eu tenho muito orgulho. Eu digo para vocês que a missão é uma faculdade que ninguém tira da pessoa. É algo intrínseco. Tudo que você vai fazer, você sempre vai lembrar da missão. Porque eu fui batizado por um missionário, você foi um missionário. É um ciclo até o Senhor fechar tudo isso. Então você que vai ser o futuro missionário, honre cada um de nós que vamos ficar aqui. Porque a nossa ala, apesar de ser tão pouquinha, olha, graças aos missionários que foram, nós temos esse prédio maravilhoso, lindo, né? E se não tivesse sido missionário nenhum, a gente ia continuar no prédio alugado, uma barraquinha, que ninguém faz esforço, né? Então nós temos um bispo missionário retornado maravilhoso e que amo muito você e obrigado por você ter ficado os 2 anos, tá bom? E você foi muito obediente, né? Eu falei pra você voltar só quando terminasse, você obedeceu. Parabéns, hein? Em relação à obediência, a coisa mais difícil pra mim foi uma área que se chama Rio Branco, que é a fronteira do Brasil com o Uruguai. E eu pedi pro meu presidente de missão, o presidente Ed, para cruzar essa ponte para estar no Brasil para comer comida do Brasil, porque não chega e quando chega, tipo, um leite condensado sai por R$25. O mais puleiro daqui é o mais caro lá. Um exemplo, tipo, o bombom garoto aqui é quanto reais, mais ou menos. Lá é quase R$30 uma caixa, é tudo muito, é tudo 3 vezes mais caro. Então, eu pedi, por favor, eu quero ir no Brasil, eu quero ter a oportunidade de falar um pouco português. E ele falou, não, essa é a sua missão e você não pode cruzar a ponte. E eu não entendi, eu fiquei muito frustrado, eu chorei muito e eu fui muito obediente. Essa foi a maior prova de obediência que eu tive na minha missão. Por uma simples ponte, se manter nos limites da sua missão, da sua área ou com seu companheiro. Nunca deixar seu companheiro solo, nunca deixar ele com jovens menores de idade, porque isso dá muito problema na missão. Muitos missionários voltam por quebrar a lei de castidade, por quebrar a palavra de sabedoria, por não confessar os seus pecados anteriores. A missão do CTM mesmo, muitos elders voltam. E muitos voltaram. Eu vi meus melhores amigos voltarem com só 6 meses de missão, porque estavam fazendo coisa errada, eram muito fubeca, muito fubeca. Tipo, eu era fubeca, tipo, só que eu era um fubeca light. Eu tipo, era obediente. Então, não cruzar a ponte pro Brasil, não ficar com mulheres só dentro de casa delas, não abraçar as irmãs, não coquetear é flertar com nenhuma garota na rua, não receber presente de... É muito perigoso. Coisas pequenas podem fazer com que um elder, um representante do Senhor, volte por uma tonteria, algo bem pequeno. Mas eu me diverti muito, eu conheci muita coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, muitos lugares. E falando com o Felipe ali, é bem diferente de Manaus, a gente fica meio bobo querendo voltar porque é outra realidade. São 2 anos que congela na nossa memória como era Manaus, e quando a gente chega em Manaus de novo é muito você olhar para um Iraque. Manaus era selva e quando você volta a Manaus é o Iraque. É muito difícil se adaptar a isso. Natan, tem uma pergunta. Acho que depois do Jean, a gente está tendo uma preparação com os jovens aqui na ala, né? E a gente falando especificamente da ala mesmo, né? Não temos mais missionários. Qual é o conselho que tu dá agora para os futuros missionários da ala? Massa. Parece clichê e parece aquela história de mãe. Ah, mas a minha mãe já me disse isso. Ah, mas o meu presidente já me disse. Ah, é porque o bispo já me disse isso. Primeiro, todo jovem, não importa a circunstância, não importa a dificuldade, tem que assistir o seminário sim ou sim, não tem desculpa. Ah, é porque é muito cedo, é porque é muito tarde, é porque é muito longe.
a gente tem boca, a gente pode pedir ajuda. A mamãe falou para mim antes de sair: meu filho, você só vai passar fome se você quiser. Se você for orgulhoso, um elder orgulhoso, que pensa que pode tudo sozinho, você vai passar fome. E eu não vou me importar, porque você vai ser orgulhoso, você vai ter que mudar. Porque a humildade entra em qualquer porta, mas o orgulho não vai entrar em qualquer porta. Então o que eu fazia quando não tinha almoço? Irmão, por favor, você pode preparar algo simples pra gente, não precisa ser algo luxuoso, nada muito elaborado. Eu tenho fome. Irmã, eu preciso de um sapato. O bispo, você pode me ajudar a comprar um sapato? Porque talvez seja muito caro, talvez o dinheiro não dê, talvez você tenha que tomar muito metrô, muito ônibus, muito trem, muito avião, ônibus. É muito louca a missão. Assim, seminário, orar sempre, ler o livro de Mórmon, porque o que a gente vai estar fazendo no lugar, no outro país ou no outro estado, a gente está lá por causa do livro de Mórmon. Graças à família de Lei e Saria, a gente tem o livro de Mórmon, graças ao sonho, a visão que Lei teve, a gente tem essa igreja, porque foi restaurada graças a um sonho. Então, graças a esse sonho, eu pude ter um testemunho de que o livro de Mórmon era verdadeiro e me deu isso lá. Eu não vou para missão para... Tá, é legal, a gente vai tirar foto, a gente vai querer fazer coisas divertidas para os nossos companheiros em grupo, só que o objetivo é levar o livro de Mórmon, a levar o Evangelho restaurado, graças a José Smith. Coisa simples, seminários, culto, oração, leitura das escrituras, noite familiar muito importante também. E ser obediente, buscar ser obediente, buscar se arrepender. Arrependimento não é feio, arrependimento é divino. Eu acredito muito no arrependimento. É um milagre maravilhoso, a expiação é maravilhosa, porque mesmo sendo imperfeito, mesmo sendo pecador, o Pai Celestial pode perdoar a gente se a gente se arrepende. Se a gente finge que se arrepende, a gente vai estar enganando o Pai Celestial. Na verdade, Ele sabe. Ele não pode ser burlado, Ele não pode ser enganado. Dele não se pode zombar. Então é só isso. E obedecer os pais. E os pais têm que apoiar os seus filhos a irem para a missão. Mesmo que não sejam membros, os pais, os líderes, a presidente das mulheres jovens e dos rapazes, tem que incentivar, tem que ser como pais dos jovens que não têm os pais na igreja. Porque se todos saem, Ricardo, aí o Pai Celestial e a gente já teria mais rápido com a gente. E o mundo não vai ser tão feio. E é isso. Alguma pergunta, alguma outra coisa? Não? Tranquilo. Eu só queria deixar meu testemunho e sei com todo o meu coração que essa igreja é verdadeira, que o livro de Mórmon de verdade é a palavra de Deus. Não existe outro. A Bíblia está aí, só que ela foi modificada, ela foi trocada palavras, significados e sentimentos, e ela perdeu a sua validade. O livro de Mórmon foi feito para cada um da gente, para a nossa geração, para converter tanto ateus, judeus, crentes ou não crentes, para todos. E eu amei muito minha missão, amei cada lugar que eu conheci. E quero compartilhar essas coisas e saber que as famílias podem ser eternas e que o templo é a casa do nosso Pai Celestial. Amo muito o templo. Amo muito a minha família, senti muita saudade também. Só que já passou. E eu comparto isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.